Olha só, o ministro do STF, André Mendonça, derrubou a decisão da Justiça de São Paulo que retirou o espetáculo chamado Perturbador, é isso? Do humorista Léo Lins do ar por atacar minorias. Na decisão, o magistrado afirma que a medida configura censura prévia. Em junho passado, a defesa de Lins encaminhou o caso ao STF, alegando que a decisão ela vai contra a liberdade de expressão. Para Mendonça, houve, aspas, um pré-julgamento da manifestação artística, especialmente da dimensão da liberdade de criação artística. Fecho aspas aqui para o ministro Mendonça. E aqui eu trago para vocês essa discussão, porque eu não vou começar com aquela pergunta, qual é o limite do humor? Mas eu quero entender o seguinte, foi tirado do ar a alegação de censura, o ministro diz, olha, peraí, você está fazendo um julgamento prévio dentro dessa história, e há uma liberdade dentro do contexto em que aquilo se aplica. Essa é uma discussão pertinente para esse nosso tempo, né, mano? Concordo muito com o ministro. A gente tem assistido a um cenário de instabilidade sobre qual a visão da justiça brasileira a respeito da liberdade de expressão. E a gente sabe que não existe sociedade livre, não existe democracia sem a liberdade de expressão como um pilar fundamental da construção da sociedade. E faz parte da liberdade de expressão a piada, a arte provocadora, a arte que pode ofender alguns, sim. Isso serve tanto para obras cinematográficas que eventualmente passam um sentimento de ofensa para algumas pessoas, enfim, como também no humor. A arte é um território fundamental para a fruição da experiência humana. Não, repete isso. Olha que bonito. A arte é um território fundamental. Não, com a mesma ênfase. Não vem com a mesma ênfase. Fruição humana. Com a fruição humana. Exato. A experiência humana não seria a mesma se nós não tivéssemos o espaço da arte para manifestar as paixões, para manifestar os sentimentos. Haja visto evidências. Exato. E faz parte da humanidade sentimentos ruins também. Mas espera aí, tem alguém aqui entre nós que enquanto você falava estava se remexendo no sofá. E aí eu preciso fazer uma pergunta, eu fico atento aos movimentos. E aí eu preciso fazer uma pergunta. É isso mesmo? É porque é humor? É porque é piada? Porque tem o selo, olha, igual o Sheldon, Bazinga, é uma piada que tá tudo certo, ninguém vai precisar se sentir ofendido, ninguém pode reclamar sobre aquilo, Pepe. E mais do que isso, a partir disso, de não poder reclamar porque é uma piada, não pode provocar a justiça para dizer se eu estou me sentindo assim, os outros que se encontram na mesma condição que eu também podem? Você estava se remexendo na cadeira. Não, na minha opinião, mano, piada só é piada quando todo mundo ri. Quando um lado se sente enfraquecido, sente menosprezado, sente discriminado, você tá dizendo não é que piada. Não existe piada não é ruim. piada. Não, toda piada tem uma que coisa. ser boa. Eu até peguei uma. Isso faz tempo, né? Eu peguei o que ele falou no show. Olha lá, abre aspas. Negro não consegue achar emprego. Mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Veja. Olha que coisa de mau gosto. Você pode não gostar horrível, e aí você não paga o ingresso para ir no teatro, não, assim, diferente do que fizeram todas as pessoas que foram até o show. O que eu acho, não dá pra, mano, não dá pra achar qual que é a diferença entre piada e crime de racismo. O cara pode... A diferença é a forma, calma. É a vontade, a intenção. Do ponto de vista da comunicação, posso explicar? São as condições de enunciação. Ou seja, o contexto no qual a pessoa fala modifica o sentido do próprio texto. O fato de alguém encenar um assassinato é completamente diferente do ponto de vista do que aquilo significa como expressão da humanidade de alguém praticar um assassinato. Isso é óbvio. Claro. No cinema, se tem uma cena de estupro,
é completamente diferente de que se alguém estupra alguém na vida real. Se alguém comete uma fala num palco com um público que pagou para ir num show de humor ofensivo, sim, um show que tem todas as pré-condições sociais de que aquilo se trata de um espetáculo artístico de humor, que você pode não gostar, é direito seu, mas aquilo é um espetáculo. Não dá para dizer que aquilo é a vida real. A diferença entre incitação ao ódio e piada é a embalagem, então. As condições de enunciação. É o dolo. É o dolo. O que eu acho... Então... Posso explicar para você. Dolo tem que ter prova, se é dolo ou não. Pode ser uma atitude dolosa também no final das contas. Ô, Pepe. Desculpa, deixa eu acabar de falar, Cuba. O Maninho me apatiu aqui, deixa eu acabar de falar. Você quer entrar todo ano quando eu tô falando. Desculpa, perdão. Você não respeita nada quando eu tô falando. Diferentemente da justiça, eu não vou te cercear. Pode falar. Impressionante, cara. São dois pontos diferentes. Já pensou se a justiça for cercear a bobagem que o Pepe fala? O primeiro ponto... Estaria enrolado. Não, bobagem que você fala. Quem fala bobagem que é você. Entendeu? Vou me sentir ofendido. Mais ainda que você não respeita o que eu tô falando. Vou me sentir ofendido. Impressionante, cara. Impressionante. Não tô enchendo graça, não, Nelson. Entendeu? Mas vamos lá. Mano, eu concordo com o teu diagnóstico geral. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos discutindo isso agora por conta que o fato foi exposto. Né? Então isso tem um valor pedagógico na sociedade. Isso aconteceu porque ele não teve a censura prévia. Então aquela ideia, aquela teoria do mercado de ideias. Né? As ideias ruins, naturalmente, vão sendo descartadas. Exato. As ideias boas vão sendo mantidas na sociedade. As piadas ruins. Então, o fato de você dar liberdade para a pessoa falar o que ela está falando, você cria esse embate, você cria essa discussão, o que por si só já é saudável para a sociedade. Né? Quem está nos ouvindo em casa está conseguindo tomar uma posição, qual lado que eu acredito, o que eu concordo que é piada ou não, e isso já é muito bom. Isso é possível porque nós estamos na democracia. É possível porque as pessoas estão falando, né? Se, por exemplo, o Léo Lins não tivesse feito essa piada, essa discussão não estaria acontecendo. O que por si só já é muito ruim. Então eu sou contra a censura. Eu sou contra a censura prévia. Mas eu acho, sinceramente, que o humor tem que estar nas 4 linhas da legislação e da legalidade e da Constituição. Eu conheço essa expressão. O bolsonarista esse PP. Caso ele tenha cometido crime, tem que ser processado na justiça, você vai falar no final. Mas tirar do ar o conteúdo, você é contra? Eu sou contra. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Mas proibir o espetáculo e que ele continue repetindo essa piada. Não dá pra ter censura prévia. Não dá pra ter censura prévia. Eu, por exemplo, achei de muito mau gosto. Eu fiquei mal. Eu fiquei como ser humano, me ofendi. E eu fico séculos triste. atrás, essa discussão aconteceu com Flaubert em função de ter um adultério no romance Madame Bovary. Mas é diferente, cara. Não é, porque é uma questão de um espaço de expressão dentro da arte que ofende uma determinada moralidade contextual. É isso que se trata. É uma expressão artística que pode despertar sentimentos positivos ou negativos, a depender da pessoa. Nesse caso, só manifesta sentimentos negativos. Não, por quê? Como alguém vai rir de uma piada dessa, mano? Você fala por todos. Eu falo... Como diria Stuart Mill, se um único indivíduo tivesse uma posição contrária a todo o resto da humanidade... Este indivíduo não teria o direito de cercear a humanidade inteira. Você acha que alguém ia gostar dessa piada? Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Olha, eu não gosto dessa piada, mas você acha que alguém gosta? Mas você acha que alguém gostaria dessa piada? Tem pessoas que pagaram para ir no show. Olha lá a imagem. Eu não sabia. Olha a quantidade de pessoas que pagaram para ir no show. Se elas não gostaram, não voltam no próximo espetáculo. E aí o livre mercado de ideias pune a piada ruim. É assim que acontece. E tem um detalhe aí, mas daí a gente tem uma questão, né? Já houve situações em que o objeto da piada era um indivíduo específico. E aí houve, enfim, a pessoa como alvo e etc. Aqui a gente está falando de um tema que, dentro não só da sociedade brasileira, mas o mundo encara como uma questão das mais complexas, das mais sensíveis, com prejuízos verificados até hoje. É algo histórico. Isso a gente não pode negar. Daí, ao trazer esse assunto, ele está reforçando isso. Ele está fazendo o que o humor faz, que é pegar um
um objeto, colocar uma lente de aumento e fazer, né, essa projeção sobre o tema. A gente, a partir disso, então, vai criar uma lista de exclusões sobre temas que de tão sensíveis, porque a gente vê as piadas com judeus, a gente vê piadas com negros, e são grupos, né, com homossexuais, são grupos que historicamente enfrentam essas situações em que foram colocados numa condição na sociedade que os desprestigiava, que os colocava como inferiores. A piada está reforçando isso. A gente vai criar esse universo de exclusão. E veja, eu não estou dizendo que este é o limite para. Mas a gente vai aceitar dependendo de quem diz. A gente vai aceitar dependendo de como é dito. A gente vai começar a criar esse tipo de baliza. É sobre isso que a gente está discutindo. Um ponto importante é que, como você disse, a arte tem a capacidade de colocar uma lente de aumento em fenômenos sociais. Ao colocar essa lente de aumento, a arte é capaz também de provocar reflexão. Inclusive o humor é capaz de provocar reflexão. Alguém pode, mesmo sem gostar da piada, sair refletindo sobre aquilo e sobre a situação social. Então, a gente está vivendo uma situação muito estranha no Brasil, onde fazer uma representação artística sobre um tema polêmico é mais grave, aos olhos de muitos, do que praticar o preconceito. Então, a gente tem, por exemplo, casos absurdos de uma moradora no Rio de Janeiro que açoitou um entregador de aplicativo que era negro. E esse caso tem muito menos repercussão e força da lei do que um humorista que faz piada sobre um fenômeno que é importante para que a sociedade reflita, que é o caso do racismo, das cicatrizes da escravidão, mas a gente não pode desbalancear os valores. Combater o preconceito é combater o preconceito real e não o ficcional dentro da arte. Eu poderia, por exemplo, discriminar alguém e falar uma piada. O contexto a defesa sempre... o contexto que está reduzido demais. Mas aí a gente está num ambiente em que, assim, ele é conhecido por ser um humorista. Exato. Ele está no ambiente do show, com o roteiro que foi escrito. Em cima de um palco. As pessoas que vão lá já esperam esse tipo de humor dele. E a gente sabe que há diferentes tipos de humor. Né? E o humor dele é esse do choque, de criar essa repulsa, de criar essa reação também. Esse é um gênero textual secular. Tem uma coisa, a gente precisa lembrar que é um show de stand-up, em que a pessoa está de cara limpa e aí parece que a pessoa do Léo Lins está sendo racista, está praticando algum tipo de discriminação, quando é um show de humor. Não é o fato da pessoa estar sem nenhum tipo de fantasia que não deixa de ser um show de arte. E aí, às vezes, a mesma piada, ofensiva que seja, ruim que seja, se é convertida em uma esquete dos Trapalhões, passa batido. Ou, nos tempos atuais, uma esquete dos Portas dos Fundos, aí passa batida, aí ninguém fala nada. Essa discussão... Mas aí a gente tem que lembrar, Pepe, que... Quando você fala, qual a diferença de uma ofensa e de uma piada? A ofensa é a intenção. É a intenção. Até na técnica criminal mesmo tem essa questão. O dolo, a vontade. Qual é a sua intenção? É de brincar ou é de ofender? Porque se for de brincar para pessoas que estão ali para verem brincadeiras a respeito disso, não há nem crime. E outra, a gente está falando de uma decisão da justiça... ofender, não tem crime. A gente está falando de uma decisão da justiça que está proibindo a existência de um show. Se um ator faz um monólogo... Se um ator faz um monólogo no teatro, com a cortina lá, um monólogo, ele não pode fazer um monólogo ofensivo? Claro que pode. Isso é arte. Então, o contexto artístico modifica a substância do que aquele ato é. Aquele ato não é uma ofensa real, é uma peça de teatro, é um monólogo teatral. Por quê? Porque está em cima de um palco, atrás de cortinas, com uma plateia que pagou ingresso para ir ali, porque aquilo foi precedido de anúncios de que se tratava de um espetáculo, ou seja, existe todo o contexto de enunciação, o conjunto de mensagens que vem antes da mensagem em si. E esse conjunto de enunciativo modifica a substância da própria mensagem. Ou seja, se estiver em cima do palco, se tiver numa manifestação artística, pode tudo, não tem regra. É arte, é o que diz a Constituição. Né? Mas olha que engraçado. É livre de censura prévia. Mas a gente teve situação em que não tratava-se de humor, mas tratava-se de uma manifestação artística. Se não me engano, não sei se foi aqui em São Paulo ou no Rio, que eram os corpos nus
e que houve uma ação também, uma mobilização judicial. Vocês lembram desse caso? Pedindo a suspensão da instalação e etc. E aí porque causava também repulsa, causava, enfim, indignação e etc. E aí muda o público, muda o público que se chocou. E aí você tem um outro parâmetro. Por isso que eu estou dizendo que a gente está criando ilhas de exclusão aqui, né? Ambientes de exclusão a partir do tema. Porque dependendo do que tá tudo bem ser não. Porque veja, uma manifestação... Não, dá para você fazer piada antissemita à vontade agora. Mudou. Num contexto específico. E aí a outra questão será que nós temos público? Será que a sociedade deseja isso? Mas aí é uma questão da sociedade. A gente tem que evoluir na sociedade a ponto de um dia esse show não ter interesse de ninguém. Essa é a questão. Quanto mais a gente fala sobre racismo, sobre machismo, sobre xenofobia, sobre qualquer capacitismo, qualquer tipo de discriminação, a sociedade evolui a ponto de um show que discrimina não tenha interesse do público. Mas enquanto isso não acontece, as pessoas têm que ser livres, porque a gente está falando de uma decisão que proíbe alguém de trabalhar, proíbe alguém de ir no show, proíbe alguém de comprar o ingresso de ver um show desse. Então, assim, isso é censura e a gente não pode conviver com censura em Estado democrático, ainda que seja censura um tipo de piada ruim que a gente não concorde. Mas eu coloquei, Koba, eu concordo com você nesse aspecto. Eu coloquei aqui que tem um valor pedagógico essa discussão, né? Isso está tendo discussão porque o Léo Lins fez a piada. Ou seja, o fato da piada em si, apesar de eu discordar dela completamente, gerou esse debate que está fazendo aqui civilizado e gerou debate na sociedade como um todo, né? Então, talvez, graças ao Léo Lins, várias pessoas que não refletiam sobre o assunto, sobre o racismo estrutural, sobre o racismo, sobre a discriminação, está começando agora a refletir, né? Então, uma piada, como bem Mano disse, fez as pessoas refletirem, fez as pessoas pensarem sobre a estrutura social no Brasil, e só por isso o embate de ideias, a arte, gerou esse tipo de consequência, né? Ser ou não ser? Essa é a questão. Vamos fazer